Se o Espírito Santo não estiver agindo, se não tiver liberdade na igreja, no meio da igreja, no seio da igreja, não pode haver um crescimento saudável. Não pode haver um crescimento saudável sem a ação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. É impossível, eu vou afirmar isso, é impossível haver um convertido sequer sem a transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Porque não somos nós que fazemos, não são palavras humanas que convencem o pecador de seu pecado, mas é a presença do Espírito Santo. Aliás, Charles Spurgeon, ele dizia que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma sem a obra regeneradora do Espírito Santo. Parece um exagero, mas é uma verdade. Quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, mais especificamente no capítulo 1 e no capítulo 2, a palavra de Deus nos fala sobre 4 verdades fundamentais sobre o Espírito Santo, e é sobre essas 4 verdades fundamentais que eu quero falar com você nessa manhã. Amém, queridos? Amém. A primeira verdade fundamental é a promessa do Espírito Santo. Capítulo 1, verso 5, vai dizer assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. E aí ele vai dizer assim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, nós vemos aqui Jesus instruindo os discípulos a não saírem de Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre ele. Esse batismo seria um revestimento de poder. Mas como tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Deus não vai nos encher com o seu Espírito, vai nos dar dons para nós ficarmos dentro da igreja. Aliás, a palavra igreja, ela significa para fora. Nós precisamos ser igreja fora daqui. Nós precisamos refletir a glória, a presença de Jesus na nossa vida para aqueles que ainda estão em trevas. Às vezes, irmãos, não precisamos dizer palavras, porque se tivermos o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nossas vidas atrai o pecador até nós. E às vezes, irmãos, nós nos preocupamos como falar, como devemos falar do amor de Deus. Meu irmão, para pregar o Evangelho, se preciso for, nós usamos palavras. Basta andarmos em obediência à voz do Senhor e termos comunhão com Ele. A presença do Espírito Santo influencia. Os discípulos, irmãos, aqui neste texto, eles ainda estavam influenciados por uma visão provinciana e política de Deus ia restaurar o reino de Israel. Mas veja que Jesus, ele não esticou a conversa sobre isso, e ele vai dizer a eles, ele não alimentou essa ideia errônea, messiânica, distorcida que eles tinham. Ele vai retomar o tema da promessa do Espírito Santo, e ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Mas ao mesmo tempo, nessa mesma frase, ele vai dizer o propósito: vou revestir-vos de poder. Aleluia. Qual é o propósito? Para que vocês sejam as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa promessa, irmãos, ela vai se cumprir no dia de Pentecoste, e essa mesma promessa foi profetizada no Antigo Testamento pelo profeta Joel, assim, em Joel 2, capítulo 2, verso 28 e 29, assim como foi profetizada por Isaías, no capítulo 44, versos 3 ao 5. Era um propósito de Deus fazer isso, o Espírito Santo testificar. Aqueles discípulos, irmãos, eles já tinham o Espírito Santo, como eu e você, quando aceitamos ou quando confessamos a Cristo, recebemos esse Espírito.
Nós temos o Espírito dentro de nós. Eles tinham, porque eles tinham se convertido ao Senhor. Não é o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 9? Eles tinham o Espírito Santo. Aqueles discípulos, assim como nós tínhamos. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus também soprou sobre eles o Espírito, dizendo: recebeis o Espírito Santo. João 20 e 22 vai dizer isso. Mas eles ainda não estavam revestidos do Espírito Santo. Eles ainda não tinham sido revestidos do Espírito Santo. Ainda não havia chegado a dispensação do Espírito. O Consolador ainda não havia sido enviado. Mas hoje, irmãos, nós temos essa promessa. Ele foi enviado. É o Espírito Santo que nos consola nos momentos de angústia. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos convenceu da nossa vida de pecado. E é o Espírito Santo que convence as pessoas do seu pecado. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence. Então a primeira verdade fundamental é a promessa. Ele fez a promessa e essa promessa continua de pé. O Espírito Santo, como promessa para as nossas vidas de revestimento, continua de pé. Essa promessa não mudou. Às vezes, irmãos, nós vivemos uma vida de religiosidade. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver o seu sobrenatural. E a promessa, ela é com um propósito. Deus não te chamou para ser um membro de uma instituição. Deus te chamou para ser membro do corpo. Deus não te chamou para ser um religioso, mas Deus te chamou para ser filho. E como filho você tem uma responsabilidade: propagar o reino, falar do reino. E quem é que vai te usar para falar do reino? O Espírito Santo. Você pode ter conhecimento do reino, assim como muitos têm. Você pegar a Bíblia e estudar ela, você vai ter conhecimento humano. Mas quando você tem o Espírito Santo te revestindo, quando você está revestido de autoridade, está revestido de poder, quando você abre a boca, essas palavras têm o poder de convencer o pecador do seu pecado. A segunda verdade fundamental é a busca do Espírito Santo. Não basta apenas conhecer a promessa, ter conhecimento da promessa, saber que ela continua de pé, que ela continua sendo uma verdade para os dias atuais. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Atos 1, verso 14. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Irmãos, os discípulos não aguardavam ou não aguardaram passivos a promessa do Espírito Santo, mas eles aguardaram em oração. Eles aguardaram os 120 discípulos, entre eles os apóstolos, entre eles Maria e os seus outros filhos. Eles oraram durante 10 dias após a ascensão de Jesus. 10 dias eles ficaram reunidos em oração, e ao fim desse tempo o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Ao fim desse tempo, essa oração no cenáculo, ela teve 3 características. A primeira, ela foi abrangente. Todos estavam comprometidos com a busca do Espírito Santo. A igreja de hoje precisa se comprometer em unanimidade em buscar o Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, é Ele que nos consola nos nossos momentos de angústia, é Ele que nos restaura quando nós erramos, quando nós caímos, é Ele que nos restaura. Ele continua sendo o enviado de Jesus Cristo para nos ajudar, para nos fortalecer. Nós, na nossa pouca força, na nossa limitação, nós somos fracos e frágeis e diante de um inimigo poderoso. Mas quando nós estamos revestidos dessa autoridade, quando nós estamos revestidos desse Espírito, quando nós estamos revestidos desse poder, irmão, nós vencemos o inimigo. Nós vencemos as tentações. Nós somos mais do que vencedores. Agora, é interessante, irmãos, que a segunda característica aqui é que ela foi perseverante. Eles todos perseveravam em oração sem esmorecer.
Irmãos, a gente às vezes começa a propósito, todo ano a gente começa o ano fazendo propósito. Normalmente os 12 dias, 12 sextos, 12 dias de propósito, e assim vai. A gente faz um monte de propósito, mas chega no meio do ano, pelo menos metade dele a gente se esqueceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem uma memória, irmãos, Ele não esquece. Dessa maneira, Ele não esquece. Ele não esquece só dos propósitos que nós fazemos com Ele não esquece das promessas que Ele faz a nós. Não, irmãos, Ele não volta atrás. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis para com Ele, para conosco Ele permanece fiel. E é apesar de nós, irmãos, apesar de nós somos abençoados por Deus, porque começamos o ano com tanta empolgação, com tantos propósitos diante de Deus, com tantas promessas feitas a Ele, mas chega no meio do ano, a gente desanima, porque as lutas são grandes, porque as afrontas são grandes, e aí a gente coloca um monte de obstáculos e se esquece que não há obstáculo, que não há inimigo, que não há gigante, que não há barreira, que não há muralha que seja mais poderosa ou maior ou mais forte que o nosso Deus. Terceiro, ela foi unânime, ou seja, todos tinham um só objetivo, uma só motivação. A busca do Espírito Santo, irmãos, na busca do Espírito Santo, naquele tempo, houve unanimidade, concordância na oração. Em todos eles havia o mesmo sentimento. Irmãos, a gente está vivendo um tempo que há pessoas que estão na igreja porque querem ser só abençoadas por Deus. Há pessoas que querem ter uma vida melhor. E isso não é errado, é certo. Mas que tal nós estarmos na presença de Deus, não pelas bênçãos ou as benesses que Ele pode nos conceder, mas estar na presença dEle por aquilo que Ele é. Amém. É dessa forma mesmo. Aleluia. Outra coisa, irmãos, a Bíblia não mudou, apesar de alguns quererem atualizá-la. Ela é o livro mais atual que existe até hoje, apesar de ter sido escrita há milhares e milhares de anos atrás e por diversos autores diferentes, em tempos diferentes. Mas se você pega Gênesis, Gênesis vai estar ligado com o Apocalipse. Se você pega Apocalipse, vai estar ligado com Isaías, com Ezequiel e assim por diante. Ela se torna um livro só, apesar de ter sido escrita por diversos homens em diversas épocas. E ela não precisa ser atualizada. Aliás, irmãos, não tem como atualizar. Quer ver Deus? Quer estar diante de Deus? Busca a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Ele. Quer ver Deus operar na tua vida? Quer ver Deus operar na tua família? Santifica a tua vida ao Senhor. Coloca a tua vida diante do altar de Deus. Busca pelo Espírito Santo. Não seja só um religioso que vem frequentar cultos, mas seja você um culto de adoração a Deus. A sua vida deve ser um culto de adoração a Deus. Amém, queridos? Terceira verdade que nós vemos fundamental nesse texto: o derramamento do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Cristo e da oração incessante da igreja, o Espírito Santo foi derramado. Aqueles que já tinham o Espírito Santo, pois eles eram convertidos, agora foram cheios, foram revestidos de poder com um propósito: testemunhar, serem testemunhas de Cristo Jesus e do seu Evangelho. Para quantas pessoas você tem testemunhado no decorrer desses 4 primeiros meses do ano? Porque parece que janeiro foi ontem, mas nós já estamos em abril. Aliás, na metade de abril. Já parou para pensar nisso, irmão? Para quantas pessoas você foi testemunha de Cristo no decorrer desses 4 meses? O Espírito Santo está nos fazendo essa pergunta nesta manhã. Para quantas pessoas você testificou, você testemunhou de Cristo no decorrer desses 4 meses? Porque foi com esse propósito que Ele te chamou.
Foi com esse propósito que Ele te revestiu com o Espírito Santo. Ele não te revestiu com o Espírito Santo para você sair dando terra, né, fazendo giraia e aquela coisa toda que a gente vê no meio pentecostal, que na maioria das vezes não passa de emoção. Tem muita gente dizendo isso que te digo, Deus me falou e Deus não falou nada, Deus está calado. Outro dia eu estava num culto, irmãos. Culto de senhoras, né? Culto das irmãs normalmente é mais animado. As irmãs, elas dão mais lugar. Irmãos, o culto inteiro tinha uma turma que não parava, irmãos. E eu estava só olhando o culto. Quem ia pregar era minha esposa. E ela tinha me falado o tema que Deus tinha dado para ela. E ela me puseram sentado do lado dela no culto. A igreja lá senta no culto. Eu baixei a cabeça e olhei para ela e falei: quero ver na hora das palavras se esse fogo vai continuar. Irmãos, quando a palavra começou, acabou o fogo. Aliás, quem estava no fogo até saiu na hora da palavra. Que fogo é esse, irmão? Se a maior das profecias, a maior das revelações é a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não vem para massagear a ego do ser humano, ela vem para confrontar. Se o evangelho que você está vivendo não tem te confrontado, você está vivendo o evangelho errado. Porque a tônica do evangelho é confrontarmos, irmãos. Se nós não formos confrontados constantemente, nós erramos o caminho. Nós nos acomodamos. E veja que o texto mostra que eles não ficaram acomodados, passivos. A promessa foi feita por Jesus. Eles poderiam muito bem ficar de braços cruzados, vamos esperar. Não, eles ficaram em oração, em fervente oração. Meu irmão, quantos minutos por dia você tem orado? Quanto tempo você tem tirado para Deus? Porque disso depende a forma como Ele vai agir na tua vida e no meio da tua família. É o nosso tempo de comunhão, nosso tempo a sós com Ele, que vai dizer se nós temos comunhão ou não. Deus não é aquele parente, irmãos, que a gente só vê em aniversários e em velórios. Não, irmãos, Deus é Pai. E Pai a gente precisa ver todo dia. Se eu moro longe do meu pai, eu ligo para ele. Se eu moro longe da minha mãe, eu falo com ela. O teu Deus é o teu verdadeiro Pai. É o Pai que está cuidando de você. É o Pai que te deu o fôlego que você respira. É o Pai que te dá a saúde que você tem para trabalhar. É o Pai que abriu a porta de emprego para você. É o Pai que tem cuidado de você, que te dá o livramento que às vezes você nem vê. Aleluia. Aleluia. Agora que a gente vê, irmãos, o Espírito Santo desceu sobre eles com línguas. Uma multidão se ajuntou, curiosa talvez, cheia de ceticismo talvez, com preconceito e zombaria com certeza, porque quando Pedro, agora cheio do Espírito Santo, se levanta, ele vai confrontar essa multidão dizendo: olha, ninguém aqui está embriagado. A multidão foi atraída pelo barulho. Milagre atrai multidão. Conceitos, estratégias atraem multidão. Mas quando eu olho para o texto, eu vou ver que a pregação da palavra foi que compungiu o coração do povo. Não foi o milagre, não foi as línguas estranhas, não foi a presença manifesta do Espírito Santo como línguas de fogos repartidas, não. O que convenceu a multidão, aliás, 3.000 pessoas a se entregarem a Cristo e a confessá-lo como Senhor e Salvador, foi a palavra pregada. Mas a palavra pregada por alguém que foi impactado pela presença do Espírito Santo. Foi revestido, porque Pedro, antes de ser revestido, era o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. É o Pedro que Jesus está falando que ia passar pelo que passou, e Pedro deixa Satanás usar a boca dele, ao ponto de o próprio Jesus repreender e dizer: para trás de mim, Satanás. É este mesmo Pedro, é o Pedro que se escondeu. É o Pedro que antes do galo cantar 3 vezes já estava sentado na roda dos escarnecedores.
Mas é o Pedro que, quando Jesus ressuscitou, falou para aquelas mulheres, fala primeiro para Pedro. E quando Pedro agora é impactado pelo revestimento do Espírito Santo, que ele é visitado pelo derramar do Espírito Santo, agora ele já não é mais um covarde que estava com medo de ser preso e morto. Ele já não é mais um Pedro que deixou Satanás usar a boca, mas agora ele é boca de Deus, usado com autoridade e com ousadia. E 3.000 vidas entendem o propósito de Deus para elas. Aleluia. Aleluia. A partir daí, irmãos, aqueles que até então estavam trancados por medo dos judeus, agora são trancados nas prisões por falta de medo. Olha como muda. Olha como muda. Pastor Davi, aqueles que estavam trancados com medo de serem presos, agora são presos, são trancados e aprisionados porque já não tem mais medo. Aqueles que se acovardavam diante dos perigos agora enfrentam os açoites, prisões e até mesmo a morte com galardia, porque agora estão revestidos do Espírito Santo, por terem atitudes corretas, alcançaram altitudes. Meus irmãos, como um rastilho de pólvora, a igreja se espalhou no Império Romano. Naquela época, em 3 décadas, o Evangelho alcançou os mais longínquos lugares do Império Romano. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado. Mas maravilhoso. Você não precisa de título para pregar a palavra de Deus. Você não precisa de um cargo na igreja para fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Só faz aquilo que Deus colocou no teu coração a fazer. Seja instrumento de Deus. Nós não fomos chamados para ser religiosos, nós somos chamados para ser discípulos. E o discípulo é aquele que procura imitar o seu mestre. Então ame como Jesus amou, perdoe como ele perdoou. Afinal de contas, sinônimo de amor não é amar, é perdoar. Perdoe. Perdoe. Ame como ele amou, faça como ele fez, se entregue. Irmãos, um dia conversando com um diácono na igreja, ele disse: pastor, eu gostaria de ver mais diáconos trabalhando e ajudando os obreiros e lhe ajudando. Eu vi que o senhor corre para lá e corre para cá. Eu falei: meu filho, cada um tem um chamado. E no dia que Deus me chamou, junto com a minha esposa, porque o chamado foi junto, nós dissemos para ele que nós íamos desgastar a nossa vida em prol do Evangelho. Então, tudo que vier à minha mão para fazer, e eu entender que vem da parte dele, eu não retrocedo. E não porque eu seja bom, é porque eu sei que ele vai me dar graça. Você tem convicção de que Deus te chamou com um propósito? Você entende que Deus te chamou com um propósito específico? Que Ele não encheu a tua vida à toa? Que Ele não errou ao te escolher? Até porque Ele não erra. Meu Deus. Ele não erra. Ele te chamou com um propósito. Talvez você não entendeu ainda qual é esse propósito, mas talvez você tenha vivido medo de fazer ou de acontecer. Não, meu irmão, permita o Espírito Santo te visitar aqui nesta manhã e te encher com a presença dele. Permita o Espírito Santo te encher nessa manhã. Aleluia. Irmãos, quando veio o revestimento, eles se dispuseram, e enquanto eles estavam ali partindo pão de casa em casa, enquanto eles estavam orando, enquanto eles tomavam as suas refeições com o povo, enquanto eles faziam tudo e tinham tudo em comum, é o que diz o texto de Atos, enquanto isso o Senhor acrescentava à igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos. Sabe, irmãos, Deus nos escolheu e nos deu talentos. Glória a Deus. Nos deu talentos. Pastor, mas eu não tenho talento, eu não sei pregar, não sei cantar, eu não sei nem orar direito. Irmão? Mas de repente você é um ótimo pintor. Deixa Deus se usar para pintar a igreja, para cuidar daquilo que é dele. Eu não sei pintar, pastor. Eu não sei pintar. O que você sabe fazer, irmão? Ou você não sabe fazer nada? Não dá para ter essa conversa com Deus, dá? Porque Ele te deu talento.
E esse talento ele quer usar para a glória dele. Mas a igreja, o pastor pintor, está precisando de pintura. Mas às vezes, irmãos, tem uma irmãzinha, uma viúva que precisa ser cuidada, e a casa dela está precisando de uma pintura. Vai lá pintar. Deixa Deus se usar. E quando você estiver lá pintando, de repente aparece um parente dela que está atribulado de espírito, um vizinho que está atribulado de espírito, e aí vai te ouvir pintando e cantando. Você não sei cantar nem afinado, e daí? Precisa ser afinado para o Espírito Santo usar a tua voz para alcançar o coração do além? Porque tem tanta gente que é afinado, sabe cantar, mas o louvor dele não passa do teto. Não agrada a Deus, não tem vida com Deus. O importante é você ter vida com Deus. E Deus usar os talentos que você tem para a glória dele. Daqui a pouco nós vamos ter um batismo. Pessoas que entenderam e resolveram publicamente confessar a sua fé em Cristo. A balizar e definitivamente dizer: eu sou dele e ele é meu. Você é do seu amado e ele é seu. Que o Espírito Santo ele possa te engajar para uma vida de oração, que o Espírito Santo possa te levar a uma vida de meditação na palavra de Deus, de comunhão com Deus. Irmãos, nós tiramos tanto tempo para ler tanta notícia ruim, porque, irmãos, na internet, na televisão ou no jornal, hoje não tem mais jornal, mas você abre o celular, irmãos, tem notícia boa. Notícia boa não dá ibope. Mas é o que as pessoas estão almejando. As pessoas estão querendo ouvir uma notícia boa. Posso te dizer uma coisa, irmãos? De verdade? Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, se ela abrir a boca para dizer para alguém: Jesus te ama, ainda é o suficiente para haver conversão. Glória a Deus. As pessoas estão enfeitando o Evangelho, e o Evangelho é simples, desde a sua concepção, irmão. Jesus não nasceu em palácio, Jesus nasceu na manjedoura. Jesus pregou para ricos, mas ele também pregou para pobres. E a linguagem que ele usou, irmãos, não foi uma linguagem erudita, cheia de 9 horas. Não, irmãos, eu não fui chamado aqui. Eu conheço alguma coisa do grego, mas eu não vim aqui pregar para gregos, eu vim aqui para pregar para brasileiros que malemar falam português correto. Aí a gente às vezes quer americanizar, falar inglês. Não, irmãos, o Evangelho é simples. Jesus morreu na manjedoura, ele ama você sim. Ele morreu por você sim, ele ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. E isso é o mais importante, ele ainda faz. Ele ainda faz. Depois que a igreja ficou cheia do Espírito Santo, irmão, a sua vida refletiu isso. O mundo foi impactado porque ela estava cheia do Espírito Santo. A tua família vai ser impactada se você estiver cheio do Espírito Santo. Os seus vizinhos serão impactados quando você estiver cheio do Espírito Santo. Esta igreja vai ser relevante sendo cheia do Espírito Santo. Aleluia! Sendo cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem bom testemunho dentro e fora dela. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela cresce em conhecimento, mas também cresce em graça. Não dá para ser só um ou outro, tem que ser os dois. Crescimento saudável é na palavra, mas é também cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Ela cresce em conhecimento, também em graça. Ela tem a simpatia dos homens e ela tem a aprovação de Deus. Ela é embaixadora do céu, irmãos. Você tem noção desse título? Você tem noção, irmãos, para que Deus te chamou? Deixa eu te falar um pouquinho. Pedro vai dizer isso muito claro. Vós sois sacerdócio santo, povo escolhido, adquirido. Você tem noção disso? Que você representa o céu, que você representa os céus, você é o embaixador do reino dos céus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmão, é uma igreja irresistível. Vira para o seu irmão, por gentileza, e diga para ele: seja cheio. Aleluia. Você tem a autoridade do Espírito Santo na tua vida para fazer melhor. Profetiza sobre ele. Seja cheio. Não precisa que seja o pastor Davi, seja o pastor Osmir, que coloque a mão sobre a tua cabeça e diga para você, ou profetize para você: seja cheio do Espírito Santo. Não, irmão, seja cheio.
Que seja cheia, irmã, em nome de Jesus. Receba do Espírito Santo dessa virtude que um dia desceu lá no dia de Pentecostes e a promessa continua de pé para nós. Seja cheio, e você sendo cheio será irresistível. Você será irresistível. Aquele que está perdido, aquele que está possuído por espírito demoníaco, será irresistível. Vai haver libertação, vai haver cura, vai haver milagres. Esses milagres, essas curas atrairão ao pecador, mas não firmarão eles no Evangelho. É a palavra. Então seja cheio do Espírito e cheio da palavra de Deus. Ninguém pode deter os passos de um revestido ou de uma igreja revestida pelo poder do alto. Prisões não podem limitar a igreja do Senhor se ela está revestida. A morte não pode fazê-la recuar se ela estiver revestida. Essa igreja avança triunfante. Essa igreja avança vitoriosa sobre as portas do inferno. Então, meu irmão, a palavra de Deus para você nessa manhã é: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Se revista do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém. Você pode se colocar sobre os seus pés, por gentileza? Esse momento, irmãos, nós estamos habituados ao pastor chamar todo mundo para frente, pôr as mãos para você receber. Não vou fazer nada disso, porque isso é um conceito humano. E às vezes o homem acha que é ele que faz. Você não vai precisar sair do seu lugar. Você só precisa abrir o teu coração para Deus. A promessa está de pé, o Espírito está presente. A manifestação dele depende de você querer. Depende da tua vontade, da tua disponibilidade em querer que ele se manifeste na tua vida aqui nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Seja renovado nessa manhã. Você que já recebeu essa virtude, você que já recebeu dons do Espírito Santo, você que já foi batizado no Espírito e recebeu o dom de línguas, se revisa nessa manhã, se remove, abra sua boca, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque, como eu disse, a promessa continua de pé, Ele está presente, porque esse culto ele é conduzido por Ele, esse culto é para Ele. Então, permita que Ele lhe toque aqui nesta manhã, permita o toque do Espírito Santo na sua vida nesta manhã. Seja visitado nesta manhã. Você é corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, você é a igreja de Cristo. Então nesta manhã se revista dessa autoridade do Espírito Santo, desse poder. Permita que o poder do Espírito Santo lhe visite para renovar as suas forças, para restaurar a tua comunhão com Ele talvez, para renovar os dons que um dia Ele te deu, para renovar a presença dele de uma forma abundante, transbordante sobre a tua vida. Mas se lembre que tudo isso é com um propósito, é para você testemunhar, é para você ser testemunha viva de que Ele continua vivo, de que Ele continua fazendo, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda continua sendo Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Se lembre de quem você é. Eu vou me lembrar de quem eu sou, de onde Ele me tirou. E quando eu paro para pensar, eu vou ver que eu não tenho mérito nenhum em estar aqui. Não é por mim, é apesar de mim. É apesar de nós, amado. Mas Ele continua nos amando e o amor dele não mudou. Nada do que eu faço amplia ou diminui o amor dele por mim. O amor dele é incondicional. Mas às vezes a gente o entristece com as nossas atitudes errôneas. E nessa manhã o Espírito Santo de Deus está falando no nosso coração para nós nos voltarmos novamente para Ele, para nós nos achegarmos a Ele. Porque se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. E nessa manhã Ele tem cura para a tua alma. Nessa manhã Ele tem renovo para o teu espírito. Nessa manhã Ele tem a presença dEle para marcar a tua
tua vida, a tua história. E a única coisa que Ele pede para mim e para você nesta manhã é que de fato a gente se entregue. É que a entrega seja verdadeira e completa. Ele não lhe quer pela metade. Ele não quer você com um pé na presença dEle e um pé fora da presença dEle. Não. Ele quer você por inteiro, por completo. Por completo. Ele não quer que você só frequente os cultos. Ele quer que você faça parte do culto. Que você entenda que Ele tem um propósito para a tua vida. Aleluia. Como eu disse, não é mérito, é apesar de nós. Ele conhece cada um de nós. Ele não nos escolhe porque somos bons. Ele não nos escolheu porque sejamos merecedores. Sou pastor, mas continuo com um monte de falhas. Pastor Davi está pastor, mas continua com um monte de falhas. Mas o amor dele nos cobre essas falhas, irmãos. O amor dele cobre essas falhas. Ele nos chamou como nós éramos mesmo. E à medida que o tempo vai passando e nós vamos tendo essa comunhão com Ele, Ele vai nos transformando. Deus está te chamando para a presença dEle nesta manhã. Deus está te convidando a confessá-lo como teu Senhor e Salvador. Deus está te convidando para confessar o Filho dEle como Senhor e Salvador da tua vida. Está te chamando para renovar uma aliança com você nesta manhã. E esse é o último convite que Ele está fazendo. Há alguém aqui nesta manhã que gostaria de confessar a Ele, ao Senhor Jesus, como seu Senhor e Salvador. Ele está te chamando. Não importa quem você é, não importa o que está no teu coração, na tua mente, não importa onde os teus pés têm te levado. Hoje, o Espírito de Deus te trouxe aqui nesta manhã e Ele está te dizendo que Ele te ama, tem propósito para a tua vida, e é do jeito que você é, do jeito que você está. Tudo que está fora do lugar na tua vida, Ele vai te ajudar a colocar de volta. Mas Ele está te convidando a tomar um passo, a dar um passo de fé, a tomar uma atitude diferente nesta manhã, entregar a tua vida para Ele. Alguém nessa manhã que gostaria de confessar a Cristo como Senhor e Salvador? Levanta a sua mão comigo. Eu quero orar junto com você e com você. Ou mesmo se alguém que gostaria de renovar a sua aliança com o Senhor aqui nessa manhã, o Senhor está te dando essa oportunidade. Porque, irmãos, naquele dia, no dia de Pentecostes, o Pedro que estava lá era talvez um Pedro arrependido, mas era o Pedro que tinha pisado na bola, era o Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes. Ele continuou sendo ele ainda, ele negou, isso ficou marcado na história dele. Mas quando Jesus ressuscitou, mandou dizer para ele: fala primeiro para Pedro. Em outras palavras, ele está dizendo: fala para Pedro que eu ressuscitei, eu vou me encontrar com ele. Ele errou, mas eu continuo amando ele do mesmo jeito. E o meu propósito na vida dele continua o mesmo. Eu chamei ele, tirei ele da pescaria de peixes e o transformei. E eu chamei para ser pescador de homens, de almas. E eu não mudei meu propósito para a vida dele. E não é à toa que a primeira pregação e as primeiras conversões vem pela vida de Pedro. Porque o propósito continuou de pé. Alguém nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor? Levante a sua mão comigo. Nós vamos orar com você. Alguém que gostaria de renovar a sua aliança com o Senhor? Não importa o motivo que você saia da presença de Deus, o importante é que você volte. O importante é que você volte, porque o Senhor tem propósito para a tua vida, né? Alguém? Não retém o Espírito Santo, Ele está falando no teu coração. Permita Ele te visitar nesta manhã. Toma esse passo. E eu vou garantir uma coisa, biblicamente falando: a tua vida vai ser transformada. Você está lutando com as tuas forças. Você dá 2 passos para frente e 1 para trás. Você dá 2 passos para frente e 1 para trás. 2 passos para frente e 1 para trás. Não é assim que está sendo a sua vida? Eu garanto para você que não vai ter mais passos para trás. Não estou dizendo que você não vai ter luta, mas eu estou dizendo que você vai continuar em frente. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que nos sustenta e nos abençoa. Alguém? Pela última vez eu pergunto. Se houver, só levante a sua mão, não precisa ter vergonha.
Tem uma mão levantada lá em cima. Valeu, aleluia. Alguém desce com esse menino aqui, traz ele aqui para nós orarmos junto com ele, por favor. Desce. Há mais alguém?